Olá, sou Wagner Lemes e esse é o quadro Pergunta que eu te respondo. E hoje eu vou estar fazendo o segundo vídeo respondendo a pergunta do Spirit Design Gráfico, que foi a seguinte: bom dia, paz e graça. O que a Bíblia fala sobre o ministério de louvor? Pode explanar a expressão levitas? Eu já fiz um vídeo falando sobre os levitas. Se você não assistiu, pode clicar no card aqui em cima que você vai poder estar conferindo aí o vídeo que eu fiz sobre os levitas. Mas antes de nós darmos continuidade a esse vídeo, eu só queria lembrar você de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, também ativar o sininho das notificações para receber sempre quando eu estiver respondendo alguma pergunta aqui também, tá? Outra coisa é que se você quiser mandar a sua mensagem, ou melhor dizendo, a sua pergunta, só escrever aqui embaixo nos comentários, eu vou estar respondendo na medida do possível. E se você tem alguma dúvida a respeito da Bíblia, ou cristianismo, ou vida com Deus, sobre ministério na igreja, ou algum relacionamento, família, pode colocar aqui embaixo nos comentários, eu vou estar respondendo. E também você pode se sentir à vontade para colocar também sugestões, tá bom? Vamos então para a resposta ao nosso segundo vídeo. Respondendo então a parte B, né? Nós vamos falar sobre o ministério de louvor. Nós vamos falar a respeito do ministério de louvor e da relação que existe com os levitas, que foi o vídeo que a gente viu anteriormente. Na verdade, eu quero dar um exemplo aqui para nós entendermos melhor essa ideia. Quando eu tenho, por exemplo, um pregador, eu não posso dizer que um pregador ele é um pastor. Por quê? Porque o pregador ele faz o que? Ele prega, e aquilo somente que ele faz. Mas um pastor também prega, mas ele tem outras funções, várias outras funções. O pregar é uma das funções de um pastor. Na verdade, se a gente relacionar isso com a questão dos levitas, o levita tem muitas funções, ou seja, ele exercia diversas funções e uma delas era o louvor. Um levita não era simplesmente um cantor, um músico. Ele exercia diversas, na verdade, quando o rei Davi escolheu alguns levitas para a parte do louvor, ele escolheu uma parcela pequena, porque uma boa parte, ou a maioria deles, exercia outras funções dentro do templo. E, inclusive, o louvor ele vem a aparecer só com o rei Davi. Lá no início, quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus instituiu os levitas para a função de cuidar do templo, na época lá na verdade não era templo, não tinha ainda, né? Era a tenda do encontro. Então, na verdade, eles não tinham essa parte de música. A parte da música veio a surgir somente a partir do rei Davi, que instituiu alguns levitas para exercer a parte musical. Então, é a mesma analogia que eu fiz do pastor e do pregador, é a mesma analogia que eu faço do levita e também do cantor. Lógico que hoje a gente não pode dizer que um levita ele existe entre nós, porque na verdade o levita não tem mais as suas funções do templo, as suas obrigações no templo. Não existe mais templo, não existe mais levita. Então não seria correto eu dizer que um cantor hoje é um levita, porque o cantor não exerce as funções que um levita realmente exercia. Então a gente começa por essa questão aí. Um cantor não é um levita. Por mais que a gente fale, aquele lá é um levita quando está cantando, a gente quer simplesmente dizer que ele exercia uma das funções que os levitas exerciam. Não quero dizer que está errado ou certo, mas não existe. O termo levita nos nossos dias não existe. Não tem como eu dizer que um cantor é um levita, porque o levita, né, já expliquei aqui, tinha outras funções. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do ministério de louvor especificamente. Qual a função do ministério de louvor? É basicamente levar a igreja à adoração a Deus através da música. Então você adora a Deus de diversas formas e uma dessas formas é a música. E o ministério de louvor daí sim se encaixa nessa forma de adoração que é através da música. Então eu gosto de dizer que o ministério de louvor ele tem uma função pastoral. E por que eu falo isso? E eu aprendi isso também e eu acho que isso é real, é válido. Porque se você for numa igreja, num culto, numa reunião, você vai perceber que metade do culto é louvor e a outra metade é palavra. Você vai perceber, às vezes o louvor é um pouquinho menor em algumas igrejas e a palavra é um pouquinho de um tempo um pouquinho maior, mas a metade de um e metade de outro. Ou seja, ambos formam o culto, louvor e palavra. Louvor e palavra têm funções parecidas, só que
Quando você está cantando, a igreja está cantando junto com você, ou seja, falando palavras, e está dando o seu louvor a Deus, está oferecendo o seu louvor a Deus. Quando você está sentado ouvindo a palavra, você está recebendo. Então, dentro da dinâmica do Ministério do Louvor e da palavra, você tem coisas diferentes. O Ministério do Louvor dá o louvor. Quando você ouve a palavra, você recebe a palavra de Deus dentro do seu coração. Então, por isso que o Ministério do Louvor ele tem uma função muito importante, porque, inclusive, através da música, você consegue passar uma mensagem também para as pessoas. Você, através da música, você ensina as pessoas. A letra de uma música ensina pessoas. A letra de uma música faz com que a pessoa comece a enxergar as coisas de forma diferente. Por isso a importância de a gente ter boas músicas sendo tocadas dentro da nossa igreja. Cantadas e tocadas, né? Então, basicamente, eu entendo que realmente a música é uma função pastoral. Agora, como muitos pastores não sabem tocar, e é lógico, o pastor é um só. Então, ele vai delegar essa função que é dele para outras pessoas fazerem, ou seja, para o Ministério de Louvor. Então, você que faz parte do Ministério de Louvor, entenda que você está exercendo uma função pastoral, tá bom? Outra coisa, dentro do Ministério de Louvor, nós temos algumas divisões de funções dentro do Ministério de Louvor. Basicamente, são 3, tá? Nós temos, basicamente eu estou falando, né? Então, em algumas igrejas pode ser que eles tenham alguma coisa diferente, por exemplo, inclui dança, enfim, mas eu vou trazer aqui só a parte da música especificamente. Nós temos os músicos, tá? Que executam a parte da harmonia ali dos instrumentos. Nós temos os back vocals, que fazem o apoio do vocal. E nós temos ali o líder. Em alguns lugares chamam de ministro, dirigente, enfim, é o líder do louvor. A principal função do líder de louvor é justamente fazer com que a igreja se envolva na música. Fazer com que a igreja entre naquela atmosfera de adoração. Então, um líder de louvor, ele não pode simplesmente cantar. A função mais importante dentro do Ministério do Louvor é do líder de louvor, e eu falo isso sem medo de errar. Porque se o líder de louvor não estiver liderando, a igreja não vai entrar nessa atmosfera. Se ele não souber como liderar a igreja, por isso que a gente chama de líder. Ele vai liderar a igreja para que a igreja cante, para que a igreja faça. Então ele tem muitas responsabilidades. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, coloca aqui embaixo nos comentários aqui, eu quero saber mais sobre líder de louvor, sobre ministro, quais as funções do líder de louvor. Coloca aqui embaixo que eu vou estar trazendo um outro vídeo, porque é um assunto um pouquinho extenso também, e eu trago em outro vídeo, se você tiver curiosidade a respeito disso e quiser saber alguma coisa sobre o líder de louvor. Mas a função dele é muito importante, tá? É interessante a gente colocar e frisar bem esse ponto. Então, basicamente, a ideia aqui é que o Ministério de Louvor dê um serviço para a igreja. Se você parar para pensar comigo, eu posso estar em casa louvando, cantando a Deus. Eu posso estar em casa cantando a Deus. Quando eu vou para a igreja, eu canto lá na igreja. Só que eu preciso de alguém que diga, que música nós vamos cantar agora? Qual o tom da música? Né? Eu preciso de alguém que faça isso. E quem vai fazer isso é o Ministério de Louvor. Então o dirigente ali do louvor, o líder do louvor, o ministro do louvor vai dizer qual a música, qual o tom, todo mundo vai tocar junto. E a igreja então vai seguir aquilo que está acontecendo lá em cima do púlpito, do altar lá no caso, né? Então a função do Ministério de Louvor é prestar um serviço à igreja, fazer com que eles adorem a Deus. É um serviço, é um trabalho que o Ministério de Louvor faz para a igreja. E aí eu queria citar 2 salmos que são muito importantes para nós, que é Salmos 47, versículos 6 e 7, que diz assim: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. E aqui, ó, cantem louvores com harmonia e arte. Aqui eu estou lendo na versão da NVI, Nova Versão Internacional. Cantem louvores com harmonia e arte. E isso é maravilhoso. Quando você consegue ter uma música bonita. Você já teve experiências, provavelmente, de ir em um lugar onde a música era terrível. E aí você diz, Wagner, como assim música terrível? Gente, tem momento, principalmente eu que sou músico, quando eu vou num lugar onde a música não é bem tocada, não é bem cantada, não tem como você conseguir se soltar para adorar a Deus.
Por quê? Porque aquilo ali não está fluindo, não está funcionando. Agora, quando você vai num lugar onde as músicas são bem cantadas, vozes bem afinadas, instrumentos bem executados, você se entrega, você não fica prestando atenção na música. Quando você vê, você já está envolvido. Ao passo que numa música que é mal tocada, você não consegue isso de forma alguma. É muito difícil. Só quem não conhece nada de música, talvez consiga. Mas quem conhece música, quem basicamente sabe ouvir se a música é boa ou não, se está sendo bem executada, vai ter dificuldades. Então é importante a gente entender. Cantem louvores com harmonia e com arte. Uma coisa que eu quero dizer para você que é músico e cantor, você é um artista. Você é um artista, você faz arte, tá? Você faz, com a sua música, você faz uma arte, você envolve as pessoas de forma artística. Não estou dizendo aqui que você agora vai subir num palco e se apresentar, não. Mas o que você faz é arte. Todo músico ele é um artista, todo cantor é um artista. Tá? Então é bem interessante que a Bíblia já fala isso. Cantem louvores com harmonia e arte. E o segundo salmo, 33, versículo 1 e 3, diz assim: cantem de alegria ao Senhor. Vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cante-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Então, habilidade é você conseguir executar algum instrumento ou cantar a voz de forma natural. Ou seja, quando você não tem habilidade em algo, você precisa ficar pensando, você não consegue fazer a coisa funcionar de forma fluida, como a gente diz, né? Mas quando você tem habilidade, você faz aquilo funcionar, você faz aquilo fluir. Então, cantem com habilidade, ou toquem ali, cante uma nova canção e toquem com habilidade ao aclamá-lo. Então é muito importante a gente estudar, e aqui eu friso essa palavra, estude música. Você que canta, estude o canto. Você que toca o instrumento, estude o seu instrumento. Faça a sua parte. Inclusive eu tenho um curso de violão, se você quer aprender a tocar violão, um curso online, eu vou deixar a descrição aqui embaixo, o link da descrição. Se você quer se aperfeiçoar no violão, eu aconselho você a estar fazendo esse curso. Mas se você toca qualquer outro instrumento, procure um curso. Procure um professor. Se você não tem facilidade com o online, procure um professor na sua cidade. Faça com que ele te ensine aquilo que você precisa saber para você ter a habilidade de louvar ao Senhor de todo o teu coração e com toda a tua habilidade. Faça da música uma arte, realmente como a Bíblia diz, tá? E para nós finalizarmos o nosso vídeo aqui, eu queria ler aqui o texto de Juízes capítulo 5, versículo 1 e 3, que diz assim: naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esse cântico, dizendo o seguinte, ou cantando, né? Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem ao Senhor, ouçam, ó reis governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, ao Deus de Israel. A composição é uma das formas de você transmitir uma mensagem de Deus para a igreja. E eu queria aconselhar você que nunca pensou talvez em compor as suas próprias músicas. Você que é líder de louvor, você que é músico, que tal você começar a compor as suas músicas com aquilo que Deus transmitir para você? Deus te transmite uma mensagem e você transmite essa mensagem para a igreja através de uma canção, através de uma música. Nunca pensou nisso? Então, aí está o desafio. Talvez se você tem dificuldades ou nunca pensou nisso, eu quero que você coloque aqui embaixo. Olha, eu nunca tinha pensado em compor. Né? Se você tem dificuldades, coloca aqui embaixo, eu posso te ajudar com algumas dicas. Wagner, como é que faz para compor? Como é que faz assim? Como é que faz melodia? Eu posso te ajudar também. Só você colocar aqui embaixo nos comentários, mas é uma das ferramentas que a gente tem para transmitir uma mensagem de Deus de uma forma contemporânea para a igreja nos dias de hoje, tá bom? Então aí fica a nossa resposta aí a respeito dos levitas do Ministério de Louvor. Se você não assistiu o vídeo dos levitas, aqui embaixo está, eu expliquei quem eram os levitas, qual a função dos levitas, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição. No comecinho do vídeo eu deixei num card aqui em cima, você pode estar conferindo também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.